Se você é mulher e já tá naquela fase de começar a sentir aqueles calorões, se o seu sono não tá muito bom, ou se você ganhou aqueles quilinhos a mais, isso é um sinal que a menopausa está chegando. Ou se você tem mais de 45 anos ou já está na pós-menopausa, esse vídeo aqui é pra você. Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar tudo que envolve a menopausa. O que é, como que é o funcionamento, o que acontece na menopausa, quais são os sintomas que são mais presentes também nesse período e qual que é a base do tratamento para esse período, para lidar melhor com a menopausa. Então, se esse assunto te interessa, eu te convido a assistir o vídeo até o final. Então, antes da gente começar a falar da menopausa em si, a gente precisa entender como que funciona esse sistema hormonal feminino, tá? Existe um eixo que chama eixo hipotálamo, hipófise, ovário, que como vai funcionar isso? O hipotálamo, ele vai liberar um hormônio que chama GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. E esse hormônio vai estimular a hipófise, que é dividida em duas partes, a neurohipófise e a adenohipófise. E cada uma vai produzir alguns hormônios diferentes. E na adenohipófise vai haver a produção de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e também de LH, que é o hormônio luteinizante. Mas aí o hipotálamo liberou o GnRH, que estimulou a hipófise a liberar o FSH. E esse FSH vai estimular os ovários a produzirem, a desenvolver os folículos ovarianos e também a produzir o estrogênio. Na verdade, é o estradiol, que é um tipo de estrogênio. O estradiol é o E2, tá? Isso vai ser importante lá na frente. E ele é muito importante pra gente. E aí, quando o estradiol aumenta, há uma sinalização para que haja a liberação do LH, que é o hormônio luteinizante, porque ele vai fazer com que a ovulação aconteça e também vai fazer parte da formação do corpo lúteo, que é quem vai liberar a progesterona, tá? Então, quando a progesterona aumenta, e também tem um outro hormônio que o ovário produz, que é a inibina B, o que acontece com ela, né? Ela é liberada para que haja uma sinalização, para que haja redução da liberação de GnRH, de FSH e LH. Para quê? Para permitir que só um folículo se desenvolva e não que vários folículos se desenvolvam. Então, vai acontecendo essa regulação hormonal, tá? E a gente vai falar muito do estrogênio e da progesterona, né? E quais são as funções desses hormônios no nosso corpo. Do estrogênio, ele vai ser muito importante para a parte cerebral cognitiva, ele é neuroprotetor, ele modula alguns neurotransmissores como serotonina e dopamina, ele também ajuda na cognição. Na saúde cardiovascular ele também é muito importante, porque ele melhora a vasodilatação, ele também melhora o perfil lipídico, ajudando a aumentar o HDL e a reduzir o LDL, que a gente fala, né, que o HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim, então ele vai melhorar isso. Ele também tem um efeito anti-inflamatório. Na saúde óssea, ele vai estimular os osteoblastos que vão formar novos ossos, enquanto inibe os osteoclastos, que vão degradar tecido ósseo que já está envelhecido. E também ajuda a regular o nosso metabolismo, porque o estrogênio nos deixa mais sensíveis à insulina. E quando a gente fica mais sensível à insulina, a gente melhora a nossa forma de usar a glicose, tá? E isso é muito importante para evitar doenças como diabetes, para evitar o ganho de peso, tá? E o estrogênio também vai ajudar a regular o armazenamento de gordura subcutânea. Então, muito importante para a nossa saúde de maneira geral. E a progesterona é um hormônio que, né, o próprio nome já diz, né, progestação, né, progesterona, que realmente vai manter a gestação, mas ela também ajuda a deixar a gente mais tranquilo. Por quê? Porque ela modula GABA. GABA é um neurotransmissor do relaxamento, então nos ajuda a ficar mais tranquilas e também ajuda na questão do sono, diminuindo a irritabilidade, tá? Então esses dois hormônios vão ser muito importantes pra gente. E aí a gente chega na menopausa. E aí, o que acontece na menopausa? Primeira coisa, né? Há uma falência ovariana progressiva. Então, o ovário vai perdendo a sua função e, consequentemente, reduz a produção de estradiol e de progesterona, tá? E aí, numa tentativa de aumentar esses níveis, há um aumento do FSH e do LH, que estimulam a produção desses dois hormônios, né?
Então, é uma das formas de identificar quando já entrou no climatério, que a menopausa está chegando, é medir o FSH ou LH, tá? E uma terceira coisa que acontece, que a gente vai precisar de uma informação nova aqui, é o que? A gente não produz estrogênio só nos ovários, não são só os ovários que produzem estrogênio. Existe uma glândula que está acima dos rins, que é a glândula suprarrenal. Ela vai produzir estrogênio e androstenediona. E essa androstenediona, pode ser convertida em estrogênio. E quem faz essa conversão é uma enzima que chama aromatase, tá? Só que a aromatase vai converter a androstenediona em estrona, que é um outro tipo de estrogênio. Não é o E2 que a gente viu, o estradiol, é o E1, tá? E o que acontece com isso? Essa estrona, o E1, pode ser convertido em 2-hidroxiestrona, 4-hidroxiestrona ou 16-hidroxiestrona. E a 4 e a 16-hidroxiestrona, elas estão associadas com alguns tipos de câncer. E um deles é o câncer de mama, tá? Então, precisa ter cuidado com isso. E como que a gente faz mais essa conversão? Né? Como que essa conversão vai acontecer mais em androstenediona e em estrona, por meio da aromatase? Quando uma mulher está com sobrepeso ou obesidade, ela converte mais androstenediona em estrona, porque a aromatase é muito presente no tecido adiposo, tá? Então a gente quer menos estrona. E como não tem como, né, a gente medir se está produzindo mais a do tipo 2, que seria a mais protetora, né? A 2-hidroxiestrona ou a 4 ou a 16-hidroxiestrona, é melhor que a gente tenha menos, né? Por isso é importante a gente manter uma boa composição corporal na menopausa. Não só na menopausa, né? Mas especialmente nesse período, tá? E só a título de curiosidade, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente da alimentação, mas quem vai modular essa enzima, né, a aromatase, é uma substância que chama indol 3-carbinol, que ela tá muito presente nas brássicas, que são, né, brócolis, couve-flor, rúcula, agrião, todo esse grupo, toda essa família. E o brócolis talvez seja o campeão aí de ter o indol 3-carbinol. Então, ter esses alimentos presentes na nossa rotina vai ser muito importante para modular a aromatase e reduzir um pouco a expressão dessa enzima, né, para que não haja tanto essa conversão para estrona, tá? Então já fica uma dica aí para vocês. E aí, o que seria então a menopausa em si, né? Como que é dado o diagnóstico de menopausa? O diagnóstico só vai ser dado depois de 12 meses, né, um ano, que você não tem mais o seu ciclo menstrual. Então, 12 meses sem menstruar, aí você diz, estou na menopausa, né? Entrei na menopausa. Mas existe o climatério, que é o quê? É um período que meio que sinaliza que a menopausa está chegando, né? É quando começa a acontecer os primeiros sinais dessa falência ovariana, que ela vai ser progressiva, tá? Até a sua completa instalação, que aí se culmina na menopausa. E o período do climatério, né, ele começa realmente com essa irregularidade dos ciclos menstruais. Então, antes, quando a menstruação acontecia a cada 28 dias ou a cada 30 dias, agora é muito mais espaçado, tá? E aí pode acontecer também, né, as ondas de calor, a insônia, a irritabilidade, o ganho de peso. Eles podem começar a acontecer de 4 a 10 anos antes da menopausa. A menopausa, ela costuma acontecer entre os 48, entre os 52 anos, mas o climatério, né, que é o início já desses sintomas, pode acontecer muito antes. Então, estar atentos, né, para intervir o quanto antes é a melhor opção, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho aqui dos sintomas, e aí eu vou dar uma lista para vocês, que são muitos sintomas que podem ser relacionados ao climatério e à menopausa, e muitos que talvez você nem tenha ouvido falar. E aí você se identifique com alguns deles, né? Então vamos para a nossa lista. Primeiro, né? Sintomas de diminuição do estradiol, né? Então, os mais comuns: fogachos e suores noturnos, alterações de humor, dificuldade de sono, fadiga, dores musculares e articulares, sintomas urogenitais como secura vaginal, dor na relação sexual, infecções recorrentes, uma perda óssea acelerada, aumento da fome, perda da elasticidade da pele, queda de cabelo, diminuição da libido,
diminuição da motilidade intestinal, perda de memória, ganho de peso, dor de cabeça, zumbido no ouvido, boca seca, unhas quebradiças, câimbras musculares, formigamento nas extremidades, dor mamária, visão turva, olhos secos, alteração do paladar, constipação, distensão abdominal, náuseas, tontura, dor lombar e dor pélvica. Esses são os sintomas da diminuição do estradiol. E quais são os sintomas da diminuição da progesterona? Irregularidade menstrual e sangramento menstrual intenso nos últimos anos da pré-menopausa, irritabilidade, insônia, retenção de líquido, aumento da celulite e pode aparecer também cistos mamários. E agora que a gente já entendeu, né, como que é o funcionamento hormonal, o que acontece na menopausa, o que é a menopausa, o climatério, os sintomas que você tem, a gente vai entender aqui qual que é a base do tratamento. Como que a gente tem que pensar o tratamento nesse período, né, do climatério e da menopausa. E a base do tratamento vai ser dividida em 4 pontos. E o primeiro ponto é sono. A gente precisa ter um sono reparador nesse momento, tá? Por quê? O estrogênio, ele ajuda a regular os neurotransmissores, como serotonina e dopamina, que a gente viu. Só que como o estrogênio cai nesse período, há uma menor disponibilidade desses neurotransmissores também. E, consequentemente, aumenta a sensibilidade ao estresse, a um maior risco de depressão, de ansiedade, irritabilidade, tá? E a questão da progesterona, o que acontece? Como ela modula o GABA, que é esse neurotransmissor do relaxamento, ela vai atuar, essa diminuição, né, piora tanto a parte, né, de sensibilidade ao estresse também, aumentando a irritabilidade, quanto diminuindo a qualidade do sono. O sono fica menos profundo. E por essa alteração, né, nos nossos neurotransmissores, tanto por conta da diminuição do estrogênio e da progesterona, há uma piora da qualidade do sono mesmo, né? Às vezes dificuldade de pegar no sono, às vezes sono muito picado, né? Ou um sono não tão profundo, né? E aí tem aquela sensação de que dormiu, mas não descansou, tá? Então, importante olhar para isso, tá? Tanto para a parte, né, do sono, dos neurotransmissores, porque vai atuar tanto no sono quanto nessa parte das emoções, né? E eles estão muito conectados, né? Quando a gente tem uma boa noite de sono, a tendência de ter uma saúde emocional, mental é maior, né? Uma melhor saúde mental e emocional. Mas aí se o sono também está desequilibrado, as emoções também ficam mais sensíveis, né? Mais tendenciosas para essa irritabilidade, para o estresse. Então vai ser muito importante trabalhar isso nessa fase. E aí como que isso pode ser feito? Não tem como sem fazer higiene do sono. E o que seria isso, né? Dormir mais cedo, por volta das 22 horas, já diminuir a exposição da tela, né? 30 minutinhos antes, pelo menos. Jantar cedo, até umas 19h30. Não consumir cafeína depois das 15, 16 horas, porque vai atrapalhar na qualidade do sono à noite. Dormir e acordar todos os dias no mesmo horário. Se acordar à noite, não pegar telefone, acender luz, né, para não despertar e atrapalhar o sono. Se expor à luz natural todos os dias pela manhã, tá? Então, tudo isso vai ajudar muito. Uma outra estratégia também, alguns chás que têm propriedades calmantes, como melissa, passiflora, camomila, erva doce, vão ajudar muito também. Nessa fase também é muito importante fazer uma gestão adequada das emoções. Então, se necessário, uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, ou mesmo fazer atividades, né, que são terapêuticas. Fazer o que você gosta, saber, né, aprender a lidar melhor com as emoções, vai fazer toda a diferença. Outras estratégias que podem ser usadas para melhorar essa situação primeiro, a alimentação. Aumentar alimentos ricos em triptofano, porque o triptofano é precursor da serotonina, que é esse neurotransmissor do bem-estar. Então, consequentemente, vai melhorar esses sintomas que a gente comentou, tá? E quais são esses alimentos? Cacau, banana, aveia, ovos, carnes magras, grão de bico, semente de abóbora, amêndoas, abacate. Todos esses vão ajudar muito nesse período. O kiwi também é muito interessante, tá? E uma segunda estratégia é o uso de alguns suplementos que podem ajudar. E aí já deixo um alerta aqui, né, que precisa ser feito com orientação de algum profissional, tá? Mas quais são esses suplementos? Vitaminas do complexo B,
ômega 3, vitamina D, zinco, vitamina C, coenzima Q10, talvez uma melatonina, tá? Então, utilizar de todas essas estratégias para ter um sono reparador, uma melhor gestão das emoções, um melhor humor, vai ajudar muito e fazer toda a diferença. O segundo ponto que é indispensável para o tratamento, né, da menopausa, dos sintomas da menopausa, o manejo da menopausa, é exercício físico. Não tem como fugir disso, tá? E aí tem que fazer, você pode fazer o que você gosta, mas musculação vai ser muito necessário. Ou algum exercício, né, que te ajude a ganhar massa muscular. Por quê? Nesse período existe um risco maior de problemas ósseos, né, como a osteoporose, e ter mais músculo nos protege, né, melhora a saúde óssea. Também tem mais risco cardiovascular, então o exercício físico vai melhorar a saúde do coração, dos vasos, então muito importante também. Tem um maior risco, né, de ganho de peso, então para controle de peso, manter uma saúde metabólica, exercício físico também é indispensável para ter um sono melhor, uma melhora da saúde mental, até aumentar o nível, né, dos neurotransmissores. O exercício físico é essencial. Então não tem como fugir. Esse é o segundo ponto, pilar mesmo, do manejo da menopausa. O terceiro ponto, né, pilar do manejo da menopausa, do tratamento, né, da saúde mesmo desse período, é a alimentação, tá? E aí eu anotei aqui alguns pontos para trazer para vocês algumas estratégias que vocês já podem implementar na rotina que vão ajudar demais, tá? Então, de maneira geral, a gente precisa do quê? De uma alimentação anti-inflamatória, né, baseada em comida de verdade que a gente fala, né? Muitas frutas, verduras, legumes, os vegetais, os tubérculos, cereais integrais, proteínas de boa qualidade, tá? E evitar os ultraprocessados, embutidos, aquilo que tem muito aditivo químico, fritura, evitar tudo isso que é mais pró-inflamatório, tá? Então a base da nossa alimentação precisa ser anti-inflamatória, tá? E aí com isso, né, precisa haver o controle glicêmico. Eu até fiz um vídeo sobre como controlar o índice glicêmico, que eu vou deixar aqui para vocês assistirem, porque vai ser fundamental o controle glicêmico para controlar o peso, melhorar a saúde metabólica, evitar, né, prevenir de doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, tá? Muito importante. Então, aconselho a vocês, né, que assistam esse vídeo também. Hidratação. Beber água é fundamental, né? Vocês podem ter escutado isso já várias vezes, mas assim, às vezes a gente negligencia esse hábito que é tão importante, tá? Então, no mínimo aí, uns 40 ml por quilo de peso, né? Nesse caso, como a mulher já tá sofrendo com essa questão das ondas de calor, né? Aumentar um pouquinho vai ser essencial, tá? Então, você pega o seu peso, multiplica por 40, o resultado é a quantidade de água que você deve beber no dia, tá? Uma outra coisa que pode ajudar muito é consumir fitoestrógenos, né? Alimentos que têm fitoestrógenos, como soja, o tofu, né? Linhaça, o gergelim. Por quê? Porque os fitoestrógenos, né? Eles meio que imitam a ação do estrogênio no nosso corpo. Então pode ajudar também a reduzir um pouco desses sintomas, tá? Escolher proteínas magras, né? E aumentar o consumo de colágeno também, né? E aí pode ser de fontes naturais mesmo, né? Às vezes pé de galinha ou caldo de ossos vai ajudar muito nesse período, tá? Melhorar a saúde estomacal. Por quê? Né? E aí é até um ponto que está ligado ao consumo de proteína. Porque com o processo de envelhecimento, há uma redução da capacidade gástrica, né? A gente começa a produzir menos enzimas digestivas. E se a gente produz menos enzimas digestivas, a nossa digestão, principalmente proteína animal, fica comprometida, né? Pode ser que a gente não esteja digerindo direito. Então, cuidar dessa parte, se for necessário, né? Repor enzimas digestivas ou mesmo cloridrato de betaína para melhorar a acidez estomacal, para que você consiga digerir melhor os alimentos, é fundamental também nesse período, tá? Os vegetais do grupo das brássicas, né, como eu comentei, brócolis, couve-flor, couve, rúcula, agrião, mostarda, porque ele tem o indol 3-carbinol, né, que vai modular aquela enzima aromatase que a gente comentou. Então, ter isso na sua rotina, assim, é indispensável, tá? Uma outra coisa também, ter peixes ricos em ômega 3. Então, pode ser o salmão selvagem, sardinha, tainha, cavalinha, arenque, tá? Ou então, suplementar ômega 3. Também fiz um vídeo sobre ômega 3. Vou deixar aqui para vocês assistirem, porque é um suplemento
um nutriente, né, essencial nesse período, tá? Incluir gorduras boas na alimentação também ajuda muito, né? Em algumas fontes, as sementes, castanhas, né? O abacate, coco, azeite, muito interessante também nesse período. Cálcio e magnésio, que a gente vai encontrar em folhas verdes escuras, principalmente. Então, os vegetais verdes escuros tem que estar muito presente na rotina, tá bom? De maneira geral, e pode ser em sucos, saladas, tá? Da melhor forma que você conseguir consumir aí. E as duas últimas orientações da alimentação seriam o chá verde e a cúrcuma, porque eles têm propriedades anti-inflamatórias, então vai ajudar de maneira geral nesse período, tá? E o chá de folha de amora, que existem muitos relatos, né, de como ele pode ajudar a reduzir os sintomas de suores noturnos, calorões, fogachos, tá? Essas ondas de calor. Então, muito interessante incluir de maneira recorrente também na rotina, tá? E por último, o nosso quarto ponto, né, o quarto pilar do tratamento da menopausa é a reposição hormonal. E aí essa reposição hormonal ela vai precisar ser feita por um médico, tá? Que vai avaliar os seus exames, toda a sua história de saúde, a sua história clínica, a sua genética, ver a sua história familiar também. E de acordo, né, com tudo que ele avaliar, precisa de ser uma avaliação bem cuidadosa para fazer essa reposição hormonal, ele vai conduzir isso da melhor forma para você, tá? Isso é uma coisa assim que deve ser feita realmente individualmente, não dá pra fulano tá usando esse hormônio, vou usar também, não dá pra ser assim, entendeu? Porque cada pessoa vai reagir de um jeito ao tratamento, precisa de uma quantidade específica, tá? E o uso, né, dos hormônios, essa reposição hormonal, que é realmente repor só aquilo que tá faltando, ela precisa ser feita com os hormônios bioidênticos, tá? E em quantidades adequadas pra você, só pra resolver os sintomas, porque se não for em quantidades adequadas, ou pode ser menos, ou pode ser mais, ou de duas uma, né? Ou não vai resolver os sintomas que você tem, ou vai trazer outros sintomas, né? Outros prejuízos para a sua saúde. Então, precisa adequar isso, tá? Então, procure um médico que faça reposição hormonal com hormônio bioidêntico para te orientar nesse tratamento, tá? Da reposição hormonal. Então, esses são os 4 pontos, né, que eu queria trazer aqui para vocês, que é do tratamento da menopausa, incluindo ter um sono reparador, exercício físico, alimentação e reposição hormonal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil de alguma forma para vocês. Se tem algum comentário ou ficou alguma dúvida, deixe aqui também, aqui embaixo, para eu saber, pra gente conversar, pra gente conseguir esclarecer qualquer questionamento que possa surgir, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, tá? E esse é só o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui sobre menopausa, então já se inscreva no canal e ative o sininho também para receber notificação sempre que um vídeo novo for lançado, tá? E se você deseja, né, estar nesse período sofrendo com esses sintomas, ou já quer prevenir, né, ainda não chegou no climatério, nem na menopausa, mas quer prevenir e passar por esse período de forma mais tranquila, se quiser fazer um acompanhamento nutricional comigo, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer te ajudar nesse período da sua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.